Federal dos Estados Unidos, do estado da Califórnia. Eu nasci num ambiente protestante e frequentava vários ramos do protestantismo, sobretudo os mais fundamentalistas, como o calvinismo, os de influência luterano e batista. Mas na minha família não existia o sentimento anticatólico, muito característico em alguns ambientes protestantes. Enquanto crescia, tinha uma sede muito grande em encontrar a verdade. Isto é, um desejo de conhecer quem era Jesus Cristo. Ainda que tivesse de mudar a minha vida toda, eu queria conhecer Jesus. Isto era o mais importante, isto era o que eu procurava. Depois de frequentar tantas igrejas e conhecer tantos credos, aos 17 anos, eu disse aos meus pais que eu não ia mais à igreja, porque bastavam as Escrituras para a minha salvação. Por isso, eu podia estudar as Escrituras e rezar por minha conta. Eu não precisava ir à igreja por nada. Depois de alguns anos a viver assim, um dia minha mãe veio ter comigo e disse que o meu pai e os meus irmãos mais novos, eu sou a mais velha de 8, então os meus irmãos mais novos e ela iam começar a frequentar a igreja católica e perguntou-me se eu também queria ir com ela. Eu disse que não, que eu não queria, porque eu não precisava de ir à missa. Mas a minha mãe insistiu comigo tanto que finalmente eu concordei em ir. Mas apenas porque era o seu aniversário eu queria dar-lhe essa alegria. Eu fui à missa pela primeira vez, ainda como protestante, e eu fiquei surpreendida com a quantidade de referências às Escrituras que eu ouvia e todos os gestos litúrgicos que tinham fundamento na Bíblia. Depois disso, eu não disse a ninguém, mas eu tinha um desejo de conhecer mais a Igreja Católica, sem compromisso, e por isso eu comecei a ir a missa escondidas. Isto durou quase um ano, até que um dia, ao ir às compras com a minha mãe, eu recebi a notícia de que os meus pais e os meus irmãos iam ser todos batizados e entrar na Igreja Católica. Com isso, a minha mãe confortou-me com a possibilidade de eu também me juntar a elas. Eu resisti. Mas ela, para me fazer questionar, usa o argumento do discurso de Jesus acerca do pão da vida, no 6º capítulo de João. Jesus dizia: "Quem come da minha carne e bebe do meu sangue será salvo." E para uma protestante, essas palavras são insuportáveis, como foram para os primeiros discípulos naquele tempo. Então a minha mãe perguntava: por que é que os discípulos deixam Jesus? E por que Jesus não os chama de volta? Se aquele pedaço de pão é só um símbolo, como os protestantes creem, por que é que Jesus não chamou os discípulos e dizer que aquilo era só um mal-entendido? E eu não tinha resposta para essas perguntas. Depois de muita luta interior, com muitas lágrimas à mistura, eu decidi juntar-me à minha família e fui batizada com eles na Vigília Pascal 2011. Depois disso, eu comecei a viver uma vida sacramental. Em 2014, um grupo da minha paróquia convidou-me a ir a Fátima. Eu não conhecia a mensagem de Fátima. Eu até achava que, na verdade, Fátima era um local em Espanha onde Nossa Senhora apareceu algumas crianças francesas. Eu não percebi nada. Mas eu aceitei ir com o grupo pensando que era apenas uma viagem para conhecer o país. No avião fiquei a perceber que afinal era uma peregrinação.
e que durante o nosso tempo em Portugal íamos ser acompanhados por uma irmã da Aliança de Santa Maria. A este ponto eu não conhecia a realidade da vida consagrada e eu fiquei surpreendida quando via que a irmã que nos recebeu era muito jovem, muito alegre e muito normal. Nós visitamos os lugares típicos da Fátima e conhecemos as irmãs da Casa de Formação. Eu gostei muito das irmãs. Eu gostei muito da forma que elas falavam umas com as outras, como olhavam umas para as outras. E notei uma alegria diferente quando elas falavam da vida com Deus e a oração. Eu voltei aos Estados Unidos e voltei à minha vida normal. E comecei também durante este tempo a rezar o terço todos os dias e ir à adoração eucarística semanalmente. Eu tinha tudo. Eu achava que eu era feliz. Eu tinha namorado, eu tinha emprego, uma vida independente. Mas eu sentia um vazio na minha vida e pensava muito naquelas irmãs, perguntando-me o que é que elas têm que eu não tenho. Então eu fui ao Facebook procurar o contato daquela irmã que nos recebeu em Portugal e comecei a falar com ela, com perguntas muito pessoais sobre a vida dela e sobre a sua vocação. Por que é que ela deixou tudo para entrar numa congregação? Ela estava feliz, gostava da vida dela e muitas outras perguntas pessoais sobre a vocação e a vida religiosa. Finalmente ela disse-me que já não tinha mais respostas para mim. Se eu quisesse saber mais, eu teria de voltar a visitar as irmãs e ficar algum tempo com elas. Por isso, em maio de 2015, eu voltei a Fátima com o objetivo de provar a mim mesma que eu não tinha vocação para a vida religiosa. E felizmente isso não aconteceu. Eu falei com uma mestra de noviças e tudo mostrava que eu tinha essa mesma vocação. Então eu regressei aos Estados Unidos e comecei a ter um acompanhamento espiritual e uma vida de oração mais intensa. Até que no ano seguinte, a 2 de fevereiro de 2016, eu voltei a Portugal para entrar na congregação da Aliança Santa Maria, decidida a entregar a minha vida a Deus pelo este mesmo carisma. Neste momento eu sou noviça de segundo ano e estou prestes a fazer os meus primeiros votos, que acontecerá no próximo mês de setembro.